exigia um preço, e esse preço que Deus exigia era um preço perfeito, e nenhum homem poderia então pagar a Deus pela sua salvação por conta do alto preço. Diante disso, Jesus Cristo, o perfeito, Jesus Cristo, o Santo de Deus, aquele que assumiu a forma de homem e viveu entre homens sem cometer pecado, ele agora está oferecendo a sua vida, oferecendo o seu corpo em sacrifício, e ele está dizendo agora, ao instituir a ceia, preste da sua caminhada para a cruz, ele está agora dizendo para os seus discípulos: isto é o meu corpo oferecido por vós. Ele não está dizendo isto é o meu corpo oferecido a vós, ele está dizendo oferecido por vós, ou seja, oferecido em vosso lugar. É uma substituição, é como dizia Martinho Lutero, ele dizia: Jesus morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Depois ele vai falar aqui no texto de 1 Coríntios capítulo 11, que ele disse que nós deveríamos fazer isso até que ele voltasse. Então, um segundo objetivo da instituição da ceia é para que sirva de testemunho, para que todas as pessoas tomem conhecimento que o preço pela salvação do homem foi pago na pessoa de Jesus Cristo, e que o homem que reconhece o seu sacrifício, e que o homem que de fato ele ratifica o sacrifício de Jesus, reconhecendo como legítimo e aceitando-o como seu Senhor e como seu Salvador, tem a sua vida liberta e salva pelo derramar do seu sangue, pelo apresentar do seu corpo em sacrifício a Deus naquela cruz. É isso que Jesus está dizendo, irmãos. E uma coisa interessante, conectando, amados irmãos, isto à celebração da Páscoa, conectando a ceia do Senhor à celebração da Páscoa. No contexto da celebração da Páscoa, é interessante observarmos isso, que Deus disse para os israelitas: vocês vão fazer isso, e vocês vão ensinar os seus filhos, e toda vez que eles lhes perguntarem, vocês vão dizer: isso é porque Deus nos libertou do cativeiro egípcio. A mesma coisa, irmãos, é a ceia do Senhor. Nós temos a responsabilidade de ensinar nossos filhos o que Jesus Cristo fez por nós. A ministração da ceia, a ceia do Senhor, não é apenas um momento para participar de um pão e de um pouco de vinho, mas é para, de fato, revelar, manifestar, publicar, declarar aquilo que Deus fez por nós. E é nossa a responsabilidade de ensinarmos os nossos filhos o que significa a ceia do Senhor. O que significa. Mas também, queridos irmãos, olhando para a administração, para o momento da ceia, conforme olhamos em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, nós também entendemos que a ceia é um momento de comunhão, e isso é importante. Veja o que ele diz aí no versículo 16, 1 Coríntios 10, 16, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, quando nós falamos de Santa Ceia, também nós estamos falando de comunhão. É o momento onde a igreja está reunida,
num só corpo, num só lugar, num só momento, participando do vinho e participando do pão, ou seja, participando, tomando participação desses elementos como igreja, na mutualidade. É por esse motivo que eu entendo que a igreja precisa estar presente num ato de comunhão como um corpo, interagindo na participação dos elementos e assim participando do pão e do vinho. É por esse motivo que eu pessoalmente não concordo com esse negócio de Santa Ceia online, né? Cada um na sua casa comendo pão e tomando vinho e dizendo que está participando de Santa Ceia, porque nós entendemos que ceia é comunhão. Não se pode ter comunhão com alguém que está do outro lado. A comunhão é pessoal, a comunhão é estar junto, é se relacionar, é de fato mostrar a solicitude com as outras pessoas. Comunhão é isso, irmãos. Isso é comunhão. E ceia é comunhão, como declara a palavra do Senhor nosso Deus, como declara aqui o texto. Mas também, irmãos, faz-se necessário participar tanto do pão como do vinho. Isso aqui é interessante. Abra a Bíblia lá, veja lá Mateus 26, novamente, o texto lido na introdução desse culto. Mateus capítulo 26, versículo 27, diz o texto: a seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Olha, bebei dele todos. Todos deveriam participar, todos deveriam estar juntos. Mas, uma outra coisa que nós podemos observar, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, diz a palavra do Senhor: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então, participar da ceia é um envolvimento, e é algo também integral, é algo integral. Eu gosto de, quando eu leio aquele texto lá de Mateus 26, 27, quando diz o texto: tomai e bebei dele todos, né? Todos. É claro que ali ele está fazendo referência ao ajuntamento, né? No momento da participação da ceia, todo mundo bebendo daquele vinho oferecido como um momento de integração e solidificação por aquela comunhão daqueles todos que foram libertos do cativeiro, do pecado. Eu também gosto de olhar para esse texto e entender que nós devemos participar da ceia de forma integral, participando do corpo e participando do vinho. Não há como, irmãos, no corpo de Cristo, nós participarmos só daquilo que nos agrada, né? Na prática do dia a dia da vida cristã, sendo seletivos nas ações que nos agradam. Eu não gosto disso, eu só gosto disso. Não, nós como servos, nós devemos participar de tudo aquilo que envolve a comunhão. Porque a comunhão do Senhor não é apenas no ato da celebração da Santa Ceia. A comunhão também, ela se estende para o cotidiano das nossas vidas como cristãos. É um cristão ajudando o outro, é um cristão sendo solícito com o outro, participando da vida do outro. Isso é importante. E nós não podemos ser seletivos no que diz respeito à participação da comunhão, principalmente no que diz respeito à vivência, a esse ato relacional das pessoas no contexto da igreja como corpo de Cristo. Quando nós olhamos para o texto bíblico, de 1 Coríntios capítulo 11,
em que Paulo está falando sobre esse assunto da ceia do Senhor, a gente percebe ali que havia uma certa indiferença entre irmãos, uns que se achavam melhores do que outros. E Paulo, ele condena isso. Veja que Paulo, ele já está trabalhando isso no texto anterior do capítulo 10, dizendo sobre a comunhão no sangue, a comunhão no corpo, a comunhão no pão e a comunhão no vinho. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos fazer acepção, nós não podemos fazer distinção, nós devemos participar de forma integral de tudo isso. Então, a ceia do Senhor, irmãos, é um momento especial para as nossas vidas, e nós precisamos levar isso em consideração, e é por esse motivo que nós precisamos sempre fazer essas reflexões sobre o significado do que é a ceia do Senhor para as nossas vidas, para que nós não participemos apenas por participarmos de um ato solene, mas nós devemos participar sabendo do que nós estamos participando e por que nós estamos participando. Se você olhar para o texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 26, veja aqui: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então veja, meus queridos, a ceia do Senhor, ela está centralizada na morte expiatória de Cristo e seu sacrifício vicário. A morte expiatória e sacrifício vicário. A cruz de Cristo, e não ao egoísmo humano. É nisso que está relacionado a ceia do Senhor, na cruz de Cristo e não no egoísmo humano. O sangue de Cristo é o selo da nova aliança. Por meio dele, Deus perdoa os nossos pecados e nos salva da ira vindoura. A ceia do Senhor é uma proclamação extraordinária do grande amor de Deus por nós, não por este, eu diria, não podemos de fato negar esta verdade essencial da vida cristã, declarada por Deus ao homem através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Como o próprio Jesus Cristo disse: quem é que tem amor maior do que este, de dar a sua própria vida por alguém? Né? Quem aqui dentre nós está disposto a dar a sua vida por alguém? Pode ser que os pais tenham a disponibilidade de dar a sua vida pela vida do seu filho, não é? Diante de alguma circunstância de morte, não é verdade? Então nós precisamos entender isso. Por este motivo, não podemos nos assentar à mesa sem olhar para o sacrifício de Cristo e detectar, queridos irmãos, aqui o que Paulo ele ensina sobre a ceia do Senhor. Então, precisamos, irmãos, atentar para isso. Paulo, ele condena determinadas práticas e nós devemos levar isso em consideração, ok? Então, irmãos, vejamos aqui a ceia do Senhor, ela deve nos motivar aqui a
um autoexame, conforme nós vimos aqui no texto de 1 Coríntios capítulo 11, mais especificamente no versículo 28, quando o apóstolo, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Irmãos, veja só, nós temos olhado com os irmãos a conexão que há da ceia com a Páscoa. Nós entendemos que assim como no Velho Testamento, os judeus, não só no Velho Testamento, mas ainda hoje, né, assim como havia uma preocupação em participar daquele momento solene da Páscoa, com toda a fidelidade, integridade, retidão, assim também nós, como servos de Deus, cristãos, precisamos participar da ceia desta forma. Assim como o judeu tinha que olhar para dentro da sua casa e ver se não havia nenhuma levedura, nenhum tipo de fermento que viesse a contaminar o alimento, assim também nós devemos olhar para a nossa vida e ver se não há algo na nossa vida que de fato esteja manchando o nosso relacionamento com Deus. É por esse motivo que o apóstolo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Este exame, irmãos, se faz necessário, dado a nossa natureza humana. Somos pecadores e, por conta disso, precisamos sempre de um autoexame. Precisamos sempre desse autoexame. Em vez de examinar e julgar a vida alheia, volte para você mesmo, examine-se a si mesmo, julgue-se a si mesmo, investigue seu coração, analise sua vida e diga, queridos irmãos, né, a Deus aquilo que você precisa dizer e mude seu coração. É digno, queridos irmãos, observar que, porque Paulo ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Paulo não está dizendo examine-se, pois, o homem a si mesmo e não coma, ou deixe de comer. Não, ele está dizendo examine-se e coma. A ideia central do texto é que você vai examinar a sua vida, você vai detectar aquilo que está diferente, aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, e você vai então mudar, assumir uma postura diferente, porque você tem compromisso com Deus. É essa a palavra de Paulo. Ele não está dizendo para você ignorar a comunhão com Deus, não está dizendo para você deixar o relacionamento com Deus. Paulo ele diz: examine-se o homem e coma. Você deve fugir, você não deve fugir da ceia do Senhor, irmãos, mas você deve, ou seja, você não deve fugir da ceia do Senhor por causa do pecado, mas você deve, de fato, fugir do pecado por causa da ceia do Senhor. É isso que você tem que fazer, né? E muitas vezes a gente deixa de se aproximar de Deus e vai se afastando cada vez mais, porque nós não queremos largar o pecado. Nós precisamos pensar, irmãos, sobre essas questões importantes. A ceia é um instrumento de restauração, é um tempo de cura, de reconciliação e restauração. A ceia é o momento em que devemos aguçar os sentimentos da nossa alma, para, no caso, examinar-nos a nós e voltarmos para o Senhor. Na ceia nós devemos, de fato, meus queridos irmãos, é nesse momento da ceia do Senhor que devemos correr do pecado para Deus.
abandonar a prática do pecado. É por esse motivo que Jesus Cristo a estabeleceu, para nos trazer à memória o seu sacrifício, o quanto Ele nos amou, o quanto Ele nos perdoou, o quanto Ele se deu, Ele deu a sua própria vida. E nós entendemos que quando Ele diz, fazer isto em memória de mim, é que nós também precisamos entender que nós precisamos sacrificar a nossa vida a Ele. Ofertar a nossa vida a Ele, fazer isto em memória de mim, fazer isto em memória de mim. Então na ceia devemos correr do pecado para Deus e não de Deus para o pecado. A ordem de Paulo é: examine-se e coma. Este autoexame, meus queridos irmãos, nos ajuda a perceber e ativar algumas ações no ato desta declaração solene. E eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira, participar da ceia do Senhor indignamente. Como ele está dizendo no texto, no versículo 27. Participar da ceia do Senhor indignamente. Paulo ele escreve: por isso aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. A palavra indignamente significa de modo indigno, de modo indigno. Participar da ceia indignamente é assentar-se à mesa de forma leviana e irrefletida. Participar, irmãos, da mesa do Senhor é isso, de forma indigna. Participar da ceia indignamente, irmãos. Nós precisamos de fato discernir o que Cristo fez na cruz por nós. Precisamos compreender o seu sacrifício vicário, ou seja, substitutivo. Então participar da ceia de forma consciente. De forma consciente. Precisamos, queridos irmãos, ter consciência daquilo que Deus tem trabalhado na nossa vida. A segunda coisa, queridos irmãos, que nós podemos observar é participar da ceia do Senhor sem discernimento. Participar da ceia do Senhor sem discernimento. O apóstolo Paulo, ele escreve: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Discernir o corpo. Que corpo? Paulo, nesse texto, ele está falando de dois corpos. O primeiro corpo que ele está falando é o corpo físico de Jesus. Jesus, ele deu o seu corpo, literalmente, ele deu o seu corpo, ele sofreu as penalidades, e as penalidades que Jesus Cristo sofreu, essas penalidades os levaram à morte. Jesus, ele morreu por causa do meu, do seu, dos nossos pecados. Ele deu o seu corpo, ele não se privou. Ele nos amou, e ele nos amou até o fim, diz a palavra do Senhor. Então Paulo está falando desse corpo físico. Mas também Paulo, ele está falando de um outro corpo aqui, irmãos. Né? Além deste corpo moído e que foi traspassado na cruz, ele fala de um outro corpo. Ele fala do corpo místico de Cristo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. É o corpo espiritual de Cristo. E é importante nós entendermos que nós fazemos parte deste corpo espiritual. Nós somos membro desse corpo, nós estamos ligados a esse corpo. Aquilo que nos causa dor,
causa também dor ao corpo. Aquilo que nos traz tristeza, causa tristeza ao corpo. É por esse motivo que no corpo de Cristo tem que ter empatia, tem que ter sentimento. Se o irmão está alegre, nós nos alegramos com ele. Se o irmão está triste, nós nos entristecemos com ele. Se o irmão está passando por sofrimento, nós passamos sofrimento juntamente com ele. Isso é empatia. Mas se o irmão também está em pecado, irmãos, vivendo uma vida em pecado, como corpo, nós também estamos sendo contaminados com o pecado participado ou vivenciado por aquela parte do corpo. É isso que a Bíblia está dizendo. E diante disso nós temos a responsabilidade. É por esse motivo que Paulo ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Porque a ideia é de que haverá um tratamento, a ideia é de que haverá mudança, a ideia é de que você, uma vez reconhecendo o seu pecado, pecado este que faz com que o corpo místico de Jesus, que é a sua igreja, sofra, seja tratado, de forma que a igreja ela viva tranquila e fazendo a vontade de Deus. É isso que a palavra de Deus está dizendo, irmãos. A palavra discernir significa demonstrar entendimento em relação a ter a capacidade de entender algo ou alguém. A igreja de hoje, em virtude de pecados não tratados, de pessoas fracas, doentes, e não poucas que já morreram, como diz a palavra do Senhor. Segundo esse texto, entendemos que a razão da má saúde e mesmo da morte de alguns crentes tem atrás de si uma atitude errada com esse ofício sumamente solene. Precisamos ter um entendimento claro do sacrifício que Jesus realizou na cruz em nosso lugar. Enquanto o crente não tiver consciência do que significa o sacrifício de Jesus na cruz, ele vai viver enfermo. É porque quando nós entendemos o que Cristo fez, nós somos capazes de viver a veracidade de um relacionamento íntimo com o Senhor. Porque nós saberemos reconhecer o valor que teve o seu sacrifício. E em terceiro e último lugar, meus queridos irmãos, participar da ceia do Senhor sem autojulgamento. Paulo, ele alerta no versículo 31 e versículo 32, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Se nós participarmos da ceia do Senhor sem termos antes confessado nossos pecados, não teremos então discernido o corpo que foi partido para que esse pecado fosse perdoado. Não podemos ceder aos nossos próprios erros. Precisamos enfrentar a nós mesmos. Quando você vier para a casa do Senhor, para participar da ceia do Senhor, não trate a si mesmo como alguém incapaz de se impor. Julgue a si mesmo, enfrente seus pecados com rigor, porque se você não julga a si mesmo, você vai ser condenado com o mundo, diz a palavra do Senhor. Quando você julga a si mesmo, você é disciplinado por Deus, e a disciplina de Deus, ela traz salvação, ela traz cura, ela traz vida, ela traz restauração. Todavia, quando não julgamos a nós mesmos, nos tornamos autoindulgentes, e o juízo torna-se inevitável.
O juízo de Deus para o crente não é a perda da salvação, nem a condenação eterna, mas a disciplina. Na vida do crente, fraqueza, doença e morte podem ser disciplina de Deus, para nos afastar de pecados mais terríveis e de consequências mais danosas. A disciplina de Deus visa sempre nos fazer o bem, irmãos, e nos fazer voltar para Ele e nos livrar da condenação do mundo. Às vezes nós não paramos para refletir sobre isso, mas nós precisamos entender que nós somos do Senhor, e uma vez que nós pertencemos ao Senhor, Ele não abrirá mão das nossas vidas, nem que Ele tenha de nos levar, por conta da nossa dureza de coração. É isso que o texto está dizendo. Eis a razão, porque há muitos fracos e doentes, e não poucos que já morreram, porque não tiveram a coragem de julgar a si mesmo, e se arrependerem, e mudarem de comportamento, e deixaram que fossem julgados pelo Senhor. Não esqueça, irmãos, do que diz a palavra do Senhor, que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É cair nas mãos de um Deus vivo. É como um pai, que vê um filho numa situação de risco, por conta da sua insensatez, por conta da sua insensibilidade. E aquilo, às vezes, até por conta do grande amor que aquele pai tem, às vezes ele até se excede. Não estou dizendo que Deus se excede, mas no sentido humano, às vezes é necessário uma aplicação de uma disciplina severa, para que aquela vida possa ser conscientizada do erro que pratica, para mudar de atitude. É bem verdade que no contexto que nós vivemos hoje, tudo é mais complicado, mas Deus está no controle de tudo. Deus está no controle. E nós precisamos entender que a pessoa que mais nos ama é Deus. Deus tem os melhores planos para as nossas vidas. Deus tem os melhores propósitos para as nossas vidas. Nenhum amigo, irmãos, nenhuma pessoa nesta terra tem mais interesse na nossa vida do que Deus. Os amigos, eles nos induzem a fazer coisas que nos agradam pessoalmente, mas que no final trazem consequências. E quando as consequências vêm, os amigos se vão, porque não há amigo verdadeiro, queridos irmãos, que não seja um cristão comprometido com Deus, que seja um instrumento de Deus para abençoar a vida de outro. Nós precisamos estar atentos às coisas que estão acontecendo no periférico das nossas vidas. Precisamos estar atentos às coisas, para que nós possamos andar altaneiramente na presença do Senhor. Nós precisamos ter comunhão com Ele. E como diz a palavra do texto estudado, comunhão no corpo e no sangue. Comunhão integral. Comunhão, sabe, queridos irmãos, total. E assim nós entenderemos cada dia mais a vontade de Deus para as nossas vidas. E assim, com convicção, com segurança, nós participaremos, nós nos envolveremos com a celebração da ceia com significado. Não só no ato, no momento, mas mesmo depois, ainda continuará falando conosco, porque nós sabemos que a comunhão com Deus não é apenas no templo. A comunhão com Deus, ela também se expande. Ela é na nossa casa, ela é no nosso trabalho, ela é na nossa sociedade, ela é aonde nós estivermos. Ali temos comunhão com Deus. E ali nós precisamos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, ali onde nós estivermos, nós precisamos anunciar para o homem perdido que Jesus já pagou o preço,
e que agora ele tem a oportunidade de viver uma vida de retidão e justiça na presença dele. Vamos orar?